A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 23 ao 26, que vai nos dizer assim: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, os filhos de Israel aqui, eles estavam diante de uma dificuldade e eles precisavam, irmão, se posicionar como alguém que sabia em quem cria, porque o nosso Deus é um Deus que ele traz sinais para os seus filhos, e os filhos de Israel já haviam vivido milagres, sinais, prodígios, maravilhas da parte do Senhor, mas diante da dificuldade eles esqueceram dos feitos do Senhor. As dificuldades são muito perigosas, porque muitas vezes elas vão nos cegar, Ramanturabai. Muitas vezes elas não vão deixar a gente contemplar aquilo que o Senhor determinou para nós, o milagre que Ele já reservou para a nossa vida. Muitas vezes seremos tentados a olhar para as circunstâncias contrárias. Declare comigo: eu vou ter cuidado com as circunstâncias contrárias. Eu vou ter cuidado com as circunstâncias contrárias. Por que você tem que ter cuidado? Você tem que lembrar sempre disso, porque diante das circunstâncias contrárias, muitas vezes você pode começar a murmurar. Você pode começar a esquecer dos feitos do Senhor. E foi isso que aconteceu automaticamente aqui com os filhos de Israel. Quando eles se viram com sede, 3 dias, eles olharam para aquilo que estava acontecendo com eles e começaram a murmurar. E começaram a observar que não havia possibilidade de ter água boa naquele lugar para se beber, porque a água que tinha ali eram águas amargas. Muitas vezes Deus vai permitir situações contrárias para provar a Manchurabai de Candarai a nossa fé. Muitas vezes o Senhor vai permitir circunstâncias contrárias para que a gente venha ser provado, para depois ser aprovado. É por isso que diante das dificuldades, diante das opressões, das lutas, precisamos lembrar dos feitos do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de você incutir na sua mente, no seu coração, o que eu já fiz por você. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você tem milagres para contar. Que Deus, ele já fez algo surpreendente na sua vida. Só de você estar aqui vivo, só de você estar aqui viva é um milagre. Quantas vezes o laço quebrou, quantas vezes Deus te deu livramento, Deus abriu portas, trouxe alimento, fez o impossível acontecer na sua vida. Lembre dos feitos do Senhor, Amanturibiandaraia. Não deixe as circunstâncias contrárias roubarem a tua fé. Declare comigo: eu não vou deixar as circunstâncias contrárias roubarem a minha fé. Eu não vou deixar as circunstâncias contrárias roubarem a minha fé. Precisamos ter essa convicção, irmãos. A convicção da nossa fé, porque diante das dificuldades seremos tentados muitas vezes, irmãos, a pararmos, a desistirmos, a murmurarmos. Só que diante da tentação precisamos ser aprovados. Os filhos de Israel aqui não foram aprovados. Você observa aqui na primeira oportunidade que eles viram que as águas de Mara eram águas amargas, que não tinha possibilidade deles beberem. Eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Irmãos, ao invés deles se posicionarem como pessoas que sabiam Deus que servia, porque Deus tinha entregado milagres para esse povo, irmãos. Esse povo sabia quem era o Deus que eles serviam. Nós sabemos quem é o nosso Deus.
Deus havia tirado os filhos de Israel de dentro do Egito com mão forte. Deus havia ferido o Egito por amor dos israelitas. Isso tudo diante dos olhos deles. Mas na primeira adversidade, na primeira circunstância contrária, eles começam a murmurar. Eles se esquecem dos feitos do Senhor. Deus te trouxe aqui para te falar que é tempo de lembrar daquilo que te traz esperança, daquilo que te traz fé. Não é tempo de você ficar olhando para aquilo que é contrário, para aquilo que é adverso, para o que não aconteceu. Ah, irmão, mas porque as águas de Mara são amargas? Pois é, mas lembre-se que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Se você está diante de uma impossibilidade, só se posicione como alguém que crê, como alguém que tem fé, porque se você se posicionar, certamente Deus honrará a sua fé. Se você se posicionar, certamente Deus não vai deixar você sozinho, você sem milagre, você sem resposta. Deus, irmãos, é um Deus que nos surpreende quando nós nos posicionamos com fé. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o povo aqui estava agindo por incredulidade. Quando eu olho para a circunstância contrária, quando você olha para aquilo que é contrário na sua vida, quando você começa a fitar os olhos no problema como se ele fosse maior do que Deus, isso é incredulidade. Você tem que lembrar sempre: o meu Deus é maior do que qualquer circunstância contrária. O meu Deus é maior do que qualquer porta fechada. O meu Deus é maior do que qualquer enfermidade. O meu Deus é maior do que qualquer coração de pedra. O meu Deus é maior do que qualquer problema que eu esteja enfrentando. Declare comigo: o meu Deus é grande e eu não posso esquecer disso. O meu Deus é grande e eu não posso esquecer disso. Moisés clama ao Senhor, irmãos. E quando Moisés clama, Deus logo traz uma direção. Quem clama tem direção. Quem reclama não tem. Quem reclama, irmãos, não tem direção e ainda desagrada a Deus. Mas quem clama ao Senhor, quem suplica sabendo que Deus certamente trará a resposta, não fica envergonhado. Não fica envergonhada. O posicionamento de Moisés foi clamar. O seu posicionamento diante dessa luta, dessa dificuldade, desses problemas que você tem enfrentado, precisa ser clamar. Declare comigo: eu vou clamar e Deus vai me fazer viver milagres. Eu vou clamar e Deus vai me fazer viver milagres. Quando você clama e não reclama, Deus, Ele ouve dos céus e manda a resposta. Eu não sei o que está diante de você, qual é a marra que está diante de você, que você olha e diz: é amarga, não tem como sair coisa boa daqui. A partir de agora você não vai mais praguejar, não vai mais reclamar, não vai mais murmurar, mas você vai adorar, você vai clamar, você vai suplicar aquele que é todo poderoso, dizendo: Senhor, eu estou diante de dificuldades. Senhor, esta Mara aqui está na minha frente, mas eu sei que o Senhor é mais poderoso do que o Senhor é mais poderoso do que Mara. Não tem Mara diante de ti, porque tu és Deus de milagre. Sabe o que é isso, irmãos? Não existe impossibilidade diante deste Deus que nós servimos, porque Ele é grande. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui, a presença de Jesus Cristo no nosso meio, aleluia. Quando você lembra: o meu Deus, o meu Deus é maior do que qualquer circunstância contrária. O meu Deus é maior do que qualquer problema. Você clama e não reclama. Declare comigo: eu vou clamar ao meu Deus e não vou reclamar. Eu vou clamar ao meu Deus e não vou reclamar. Quando Moisés clama ao Senhor, versículo 25. O Senhor, Ele mostra uma árvore e Moisés lança a árvore nas águas e as águas se tornaram doces. Deus tinha solução para o problema. Mas o povo, ao invés de estar ali buscando, o povo, ao invés de estar clamando ao Senhor, eles estavam reclamando, por isso não viveram logo o milagre de Deus.
Só houve milagre quando Moisés clama. Quando você se coloca a clamar, você sai do lugar de dependência, você sai do lugar de tristeza, você sai do lugar de frustração, você sai do lugar amargo, você sai dos problemas em que você se encontra quando você clama. Moisés clamou e Deus mostrou uma árvore. Moisés pegou a árvore e lançou nas águas. Acabou, irmãos. As águas amargas se tornaram em doces. Ou seja, Deus resolveu aquele problema. Deus tem solução para qualquer problema. Deus tem solução para qualquer impossibilidade. Deus tem solução para qualquer adversidade que você está enfrentando. Só que o seu posicionamento vai falar muito. O seu posicionamento, irmãos, vai mudar tudo. O seu posicionamento fala muito sobre o seu cenário. Quando você se posiciona, o milagre acontece. Quando há posicionamento da nossa parte, as coisas mudam. E muitas vezes, irmãos, estamos orando, fazendo campanha, suplicando, fazendo jejum, mas está faltando em nós posicionamento. Está faltando em nós crermos no nosso Deus e clamarmos a Ele com fé. Não é clamar por clamar. Não é clamar porque, não tem jeito, eu vou clamar aqui desacreditando. Não, é clamar com fé. Moisés sabia que Deus tinha uma resposta e Deus tinha uma resposta, irmãos. Deus transformou as águas de Mara. Eu vou lhe perguntar, o que é impossível para Deus, irmãos? Qual é a Mara que está diante de você que Deus não pode transformar? Qual é a situação de impossibilidade que está na sua vida que Deus não pode trabalhar? O que é impossível a esse Deus, irmãos? A este Deus que deu uma instrução aqui a Moisés. Moisés obedece, irmãos. Deus, Ele é um Deus que tem direção para nós. O Senhor mostrou uma árvore a Moisés. Deus sempre tem uma saída, Ele sempre mostra um caminho, Ele sempre mostra a resposta. Mas isso é só para quem clama. Isso é só para quem se braba. Isso é só para quem se posiciona. Isso é só para quem tem fé. Declare comigo, eu vou ter mais fé e vou me posicionar. Eu vou ter mais fé e vou me posicionar. Quando você faz isso, você vê as coisas mudando. Você vê as coisas sendo transformadas. Nós não fomos chamados para andarmos por vista. Se a gente começar a andar por vista, nós vamos replicar aquilo que os filhos de Israel fizeram aqui. Nós vamos repetir o mesmo erro. E está na Bíblia, irmãos, a história dos filhos de Israel. Aquilo que eles faziam de errado não é para a gente tomar como exemplo, não. Para a gente fazer para a nossa vida, não é para a gente tomar como exemplo para não fazer. Não é para fazer. Você está entendendo? O que está escrito aqui que eles faziam contrário é para a gente tomar o exemplo de não fazer. O exemplo de não colocar em prática. O que eu não devo fazer é o que os filhos de Israel fizeram aqui. E o que eu devo fazer é diferente deles. Eu devo ser diferente deles. Eu devo agir como Moisés. Moisés clama, eles reclamam. Você tem opções. Deus, Ele te dá livre arbítrio, certo? Você pode escolher o que você quiser. Você escolhe reclamar. Pronto, você vai colher as consequências da reclamação, da murmuração. É com você. Mas se você escolher clamar, o Altíssimo olha do céu e traz a direção que você precisa. Você sabia que a gente perde batalha por causa da gente mesmo? Por causa dos nossos posicionamentos errôneos. Porque a gente erra. Porque a gente não quer fazer as coisas corretas como Deus quer. Nós queremos ficar reclamando, queremos ficar duvidando, queremos ficar nos posicionando de maneira que desagrada ao nosso Deus, tomando o exemplo ruim aqui dos filhos de Israel e colocando na nossa vida. Mas se a gente fizer diferente, olhar e dizer, não, eu quero fazer como Moisés. Moisés foi um líder que agradou a Deus aqui, porque ele clamou ao Senhor. E eu vou tomar esse exemplo, eu vou clamar. A partir de hoje eu vou clamar, você vai clamar pelo seu casamento. Tá difícil? Clame. Vai clamar pela sua saúde, tá difícil? Clame. Vai clamar pela sua vida financeira, tá difícil? Clame. Você vai começar a clamar e Deus, Ele vai trazer resposta para você. Você vai começar a suplicar e Deus vai fazer milagres acontecerem na sua vida através da sua súplica.
Porque, irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos com o coração aberto, quando nós clamamos ao nosso Deus, certamente ele trará resposta. Moisés não ficou sem resposta. Logo Deus mostrou para ele uma saída. Logo Deus mostrou para ele uma direção. E Deus tem para mim e para você direções. Deus tem para mim, para você saída. Mas nós precisamos nos posicionar. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, ele provou ao povo. O povo estava sendo provado. Quando você é provado, quando você é provada, você precisa ser aprovado, precisa ser aprovada. Não ache você que Deus vai te isentar de passar por provações, por provas, para ver como é que está a sua fé, porque ele não vai fazer isso. Ele vai permitir para que você se posicione. Ó, tá tudo difícil, mas eu continuo. Mas eu continuo crendo. Mas eu continuo adorando. Aí Deus olha do céu e diz: pronto. Ela clama, ela crê, ela sabe que eu tenho uma saída, ele sabe que eu sou Deus da vida dele, ele não desistiu, mas continuou me clamando, não murmurou, não reclamou. Agora eu trago para eles uma direção. Porque quando nós plantamos fé, nós colhemos milagre. Quando nós plantamos murmuração, colhemos morte espiritual. O que é que você quer colher? Declare comigo: eu quero colher milagre. Eu quero colher milagre. Então pronto, plante fé. Porque se você plantar murmuração, se você plantar questionamentos, indagações a Deus, como se Deus tivesse a obrigação de te responder tudo o que você quer, automaticamente você vai acabar morrendo. Você vai acabar perecendo espiritualmente. Então hoje, pega esta palavra como um alerta e diga: a partir de hoje eu vou plantar fé, eu não vou reclamar, eu vou clamar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, por nos instruir, por nos mostrar, Senhor, dentro da tua palavra, que a gente não deve tomar o exemplo dos filhos de Israel para a gente fazer igual, mas devemos tomar o exemplo deles para fazermos diferente do que eles fizeram, Pai. Ah, Senhor, eles murmuravam, eles reclamavam, e por isso, Pai, muitos deles morreram no deserto. Ramão Churicandarai. Nós não queremos ser dos que morrem no deserto, Senhor, mas nós queremos ser dos que chegam à terra prometida, como Josué e como Caleb. Ah, Senhor, queremos fazer a diferença. Tem misericórdia de nós. Nos perdoe as murmurações, nos perdoe as reclamações, as ingratidões, Senhor. Queremos clamar como Moisés, porque sabemos que o Senhor tem a direção. Sabemos que o Senhor não deixa aqueles que clamam a Ti sem resposta. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Que a gente venha clamar, Senhor. Que a gente venha suplicar, porque o Senhor tem, meu Pai, resposta. O Senhor tem, Ramanturabai, a solução. Mara não permanecerá amarga, mas haverá transformação de mara para águas saudáveis na nossa vida. Eu creio que todo amargo está caindo por terra e o milagre está chegando, Pai. E haverá, meu Deus, águas saudáveis na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Toma cada nome, cada pedido de oração aqui de maneira especial, Pai. Faz milagres e sobrenaturais acontecer para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor
abençoe aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, Pai, conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, ela é perfeita e agradável, continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que haverá transformação na sua vida, irmãos, quando nós nos apegamos ao nosso Deus, ao que Ele já fez na nossa vida e quão poderoso Ele é. Nós não reclamamos, mas nós clamamos, pois sabemos que certamente haverá resposta para o nosso clamor. Quando você clama, Deus traz resposta. Quando você reclama, você se afasta de Deus e corre um sério risco de estar ali morrendo espiritualmente. Seja alguém que clama como Moisés e não alguém que reclama como os filhos de Israel reclamaram. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.